Mar de Amor, resumo do capítulo 31. Violeta diz que Estrela não deveria ter agredido Guilherme com acusações e ressalta que ela deve um pedido de desculpas a ele. Sozinho na praia, Moharas pressente que Catalina está prestes a voltar. Moharas diz que a filha vem para fazer o mal e se questiona quem serão suas novas vítimas. Na clínica, Estrela se desculpa com Guilherme por tê-lo acusado. Guilherme fica feliz, mas Estrela lhe adverte que o fato de lhe pedir desculpas não significa que o tenha perdoado. Luz fica feliz, pois Jorge e Lorenzo resolveram suas diferenças e agora são amigos. Os dois se despedem dela e saem para trabalhar no mar. Antônio diz a Aurora que está preocupado com Lorenzo e Jorge, que saíram para pescar no mar e ainda não voltaram. Hernan diz a Cacilda que não existe diabos e quem lhe fez mal foi um homem. Hernan lhe explica que nem todos os homens são maus. Cacilda diz a Hernan que está feliz, pois todos os dias Estrela a presenteia com flores. Hernan a contradiz e diz que quem lhe envia as flores não é Estrela, mas sim um homem que gosta muito dela e quer o seu perdão. Cacilda fica assustada e aflita. Hernan orienta Cacilda que quando esse homem a visitar, o observe atentamente. Assim, ela perceberá que ele não é um diabo. Moharas diz que não se deve afrontar o mar e ressalta que sente um mau pressentimento. Aurora e Esperança tentam controlar as goteiras com panelas. Moharas crê que os pescadores que estão no mar não voltarão com vida. Oriana procura por Heleninha na cabana de Luz. A Índia lhe diz que Heleninha vive no bar de Maura. Oriana fica furiosa ao saber que sua irmã está num bar de prostitutas. Luz a enfrenta e diz que as prostitutas têm mais coração que Leon. Luz ressalta que se não fosse por Maura, Heleninha estaria abandonada e vagando pela praia sem rumo. Luz orienta que Oriana aproveite que Leon está na cadeia para levar Heleninha de volta para casa. Lorenzo, Jorge e Martim passam por apuros em alto mar na tentativa de voltar para casa. Mística pede a Deus por seu filho Martim. A tempestade está forte e bem intensa e acaba atirando Jorge, Lorenzo e Martim para fora da lancha. Em sua cabana, Luz ora para que os rapazes voltem fora de perigo. Os pescadores mergulham na água para salvar os que caíram, mas só encontram Lorenzo. Jorge e Martim seguem desaparecidos. Zamoritas tranquiliza Mística, que está aflita e preocupada com a situação de Martim. Mística se recorda que seu marido morreu em alto mar e nunca mais o viu. Victor Manuel conta a Luz que a lancha onde os rapazes estavam foi engolida por uma onda e Jorge está desaparecido. Luz fica assustada. Lorenzo chama por seu irmão e por Martim, mas não obtém nenhuma resposta. Luz diz a Victor Manuel que a vida não pode ser tão dura e lhe tirar seu filho Jorge. Victor Manuel está decidido a pegar uma lancha e procurar por seus irmãos, mas Luz o detém, com receio de que Victor Manuel seja engolido pelo mar. Estrela chega à conclusão de que o livro de Victor Manuel não lhe serve para nada e está disposta a arrancar todas as páginas. Nesse instante, Violeta aparece assustada com a chuva e Estrela desiste de acabar com o livro. Lorenzo chega à cabana de Luz com Jorge em seus braços, desacordado. Luz pergunta o que aconteceu e Lorenzo lhe explica que foram atacados por uma tormenta. Martim chega em casa fora de perigo e Mística fica aliviada. Jorge está vivo, mas segue muito mal e é impossível ir atrás de Osvaldo, pois a estrada está bloqueada. Na capital, Estrela está preocupada com os moradores da vila, pois teme que esteja havendo um temporal por lá. Violeta tenta a acalmar, mas também está preocupada e tem um pressentimento de morte. Guilherme se encontra com Hernan e o médico lhe diz que Cacilda já apresentou sinais de melhora. No entanto, qualquer contratempo pode colocar tudo a perder. Durante a noite, Estrela sonha com Victor Manuel e, ao acordar, diz que não quer voltar a sonhar com um escritor. Hernan diz a Guilherme que em breve quer que ele visite Cacilda. Hernan explica que Cacilda o associa ao diabo e ele pretende erradicar essa ideia de sua mente, para que ela possa o ver como um homem normal. Mar de Amor, resumo do capítulo 32. Jorge recobra a consciência e, para animá-lo, Lorenzo lhe diz que será possível conseguir outra lancha para que voltem a pescar. Jorge
Jorge diz ao irmão que acabou e ressalta que finalmente encontrou a si mesmo. Jorge também agradece a Luz por tê-lo recebido em sua cabana. Jorge pede a Lorenzo que se desculpe com Sean por ele e diga para ela que seja feliz. Na fábrica de enlatados marinhos, Estrela comanda os funcionários e desempenha seu trabalho de forma brilhante. Zamuritas dá a extrema unção para Jorge. Luz e Lorenzo pedem para que ele lute pela vida. Jorge pede que Lorenzo também se despeça de Victor Manuel por ele. Luz dá a bênção a Jorge, que no instante seguinte fecha os olhos e falece. Sylvia chega à fábrica mais cedo e se surpreende ao encontrar Estrela estudando. Estrela sugere que a amiga também retome os estudos. Um dos pescadores comunica a Antônio que o mar cuspiu uma mulher. Antônio fica preocupado e decide investigar. Osvaldo se desculpa com Victor Manuel por não ter chegado a tempo de socorrer Jorge. O escritor lhe diz que mesmo que tivesse chegado em tempo, seria impossível salvá-lo nas condições em que foi encontrado. Luz vela o corpo de seu filho na praia. Sylvia chama Estrela para ir a uma festa, mas ela opta por repassar a matéria, pois tem prova à noite. Heleninha entra em pânico ao encontrar seu irmão sem vida, estirado ao chão da praia, sobre um pano. Maura lamenta que Heleninha tenha perdido o irmão. Osvaldo associa a desgraça de Jorge e a gravidez de Heleninha às maldades de Leon. A mulher a qual o pescador se referiu está deitada de bruços na beira da praia. Antônio a vira para que possa ver seu rosto. Antônio não sabe, mas se trata de Catalina, filha de Moharas. Antônio coloca o ouvido sobre o peito de Catalina para medir seus batimentos e percebe que está viva. Por fim, Antônio a coloca em seus braços e decide levá-la para sua cabana. Aurora se assusta ao ver que o marido traz em seus braços uma mulher e pergunta quem é. Guilherme combina com Violeta de se encontrarem no laboratório, onde farão o exame de DNA para comprovar que Estrela é sua filha. Um pescador avisa Osvaldo para ir até a casa de Aurora e examinar uma mulher que foi encontrada na praia. Na cabana de Aurora, todos se questionam quem possa ser aquela mulher e ficam admirados com sua beleza. Acontece o cortejo de Jorge. Luz, Victor Manuel, Moharas e Lorenzo seguem sentados ao redor do corpo de Jorge, enquanto os moradores fazem o cortejo. Osvaldo examina Catalina e diz que ela está bem, no entanto fraca devido ao que sofreu no mar. Catalina acorda e todos ficam surpresos. Osvaldo pergunta seu nome, mas Catalina diz não saber. Todos cumprimentam e confortam Luz. Salvador também aparece no velório e dá seus pêsames a Heleninha. Enquanto alimenta Catalina, Aurora fica deslumbrada com sua beleza. Aurora tenta se comunicar com ela e perguntar seu nome. Catalina diz se chamar Coral e revela que não sabe mais nada sobre si. Ao perceber a aflição de Coral, Aurora a pede que se acalme. Coral não esconde o medo de que chamem a polícia. Carmita e Bratio também comparecem ao velório de Luz e a cumprimentam. Coral diz a Aurora que não pode ficar feliz por terem a salvado. Aurora diz que só a querem ajudar, mas para isso precisam saber o que faz ali. Coral diz que está à procura de um homem. Moharas estranha a ausência de Aurora no velório de Jorge e Antônio lhe diz que a esposa ficou cuidando da mulher que encontraram na praia. Moharas se questiona quem será essa mulher. Coral diz que não consegue se lembrar do rosto do homem que procura e ressalta que só se recorda de suas carícias e carinhos. Coral diz que arrastou um homem para a morte. A mulher se lembra de quando seu marido queria a deixar e ela provocou sua morte. Guilherme cochila ao ler um livro e o espírito de Jorge aparece e lhe diz para fazer Estrela feliz. Guilherme acorda e acha o sonho estranho. Aurora deixa Coral com Antônio e resolve ir ao funeral de Jorge. Antônio observa Coral dormindo atentamente. Hernan e Estrela se encontram na escola, após o teste que Estrela tinha que realizar. Coral acorda e pergunta a Antônio se foi ele que a encontrou. Antônio explica que foi um pescador, no entanto foi ele que a levou para sua cabana. Coral o surpreende ao pedir que ele lhe dê a mão. Estrela se lembra de seus padrinhos e se questiona o que estarão fazendo nesse exato momento. Coral diz a Antônio que sente frio e pede que o homem a aqueça. Antônio se aproxima dela. O homem tenta resistir aos encantos de Coral, mas acaba sendo seduzido por ela. Os dois se beijam. Em seu barco, Moharas observa uma foto de sua filha Catalina e se pergunta se a mulher que apareceu na praia seria sua filha. Moharas não compreende o motivo de seu retorno após tantos anos. Antônio cai em si e interrompe o beijo.
Coral pede a ele que ajude a se levantar da rede. Frente a frente com Antônio, Coral pergunta o que ele fará com ela, pois foi ele que a resgatou. Antônio a pergunta quem é ela e o que faz ali. Coral diz a Antônio que talvez esteja morta em vida. Mar de Amor, resumo do capítulo 33. Estrela estranha o fato de Aurora não ter lhe telefonado, e Violeta pergunta se ela quer notícias de seus padrinhos ou de Victor Manuel. Estrela ressalta que não quer saber do escritor. Coral tenta seduzir Antônio mais uma vez. Nesse instante, Aurora chega com Victor Manuel e Coral volta a se deitar na rede e fingir que está dormindo. Aurora está decidida a apresentar a mulher que foi encontrada na praia a Victor Manuel, mas Antônio a detém e diz que a visita de um estranho pode lhe fazer mal. Victor Manuel sugere que anunciem em jornais que a encontraram. Aurora gosta da ideia. Sozinhos, Aurora pergunta a Antônio o motivo de estar tão nervoso. Antônio lhe diz que não quer Coral por perto. Aurora ressalta que é desumano expulsá-la de sua casa no estado em que está. Guilherme conversa com alguém por telefone e pede descrição sobre o exame de DNA e ressalta que em breve não restará dúvidas de que Estrela é sua verdadeira filha. Coral diz a Esperança que não consegue dormir, pois está com medo. Esperança lhe acalma e diz que Aurora e Antônio vão tentar descobrir quem são seus familiares. Coral diz que a única coisa que sabe é que veio em busca de um homem. Victor Manuel diz a Moharas que os planos para procurar Estrela continuam de pé. Moharas ressalta que ele não tem um endereço e Aurora não lhe dará. Victor Manuel diz que está disposto a contar a Aurora a verdade e expor suas reais intenções com Estrela. Estrela fica surpresa ao receber de Hernan um molho de chaves, as quais são de seu novo apartamento. Na cabana de Aurora, Coral prepara a comida. Antônio se sente incomodado e diz que Coral já deveria ter ido embora. Aurora diz ao marido que a moça só quer ser prestativa e agradá-los. Abril diz a Coral que ela é tão linda quanto uma sereia. Coral diz à menina que talvez ela seja uma. Afinal, na superfície as sereias perdem a cauda. Moharas está com medo de ir à cabana de Antônio e suas suspeitas se confirmarem. Moharas acredita que a mulher que foi encontrada na praia é sua filha Catalina. Salvador procura Carmita e pede a ela que o perdoe. Carmita diz a ele que não guarda ressentimentos. No entanto, ressalta que não vai mais se casar com ele. Hernan explica a Estrela que o apartamento é de um amigo que foi para a Europa com a esposa e não tem a intenção de voltar. Hernan ressalta que eles querem alguém que tome conta do imóvel. Salvador começa a arrumar seus pertences e diz a Esperança e a Aurora que irá embora para a capital. Ambas ficam surpresas. Aurora se nega a passar o endereço de Estrela a Victor Manuel. Nesse instante, o escritor percebe a presença de alguém na cabana e, ao olhar para trás, tem uma surpresa ao perceber que é Coral. Esperança avisa Carmita que Salvador pegou suas coisas e foi para o terminal de ônibus, rumo à capital. Carmita fica desesperada e vai ao seu encontro, mas não consegue alcançá-lo. Salvador já está no ônibus em movimento. Aurora apresenta Victor Manuel a Coral e diz que ela é a mulher que encontraram na praia. Victor Manuel fica desconcertado e Aurora é intrigada pelo modo como o escritor olha para Coral. Aurora ressalta que Coral só sabe seu nome e que está em busca de um homem. Coral segue lavando os pratos com um certo ar de desdém para Victor Manuel. Aurora decide retomar o assunto com o escritor, mas Victor Manuel vai embora e decide dar continuidade à conversa em outro momento. Victor Manuel conta a Lúcia que a mulher o qual o deixou depressivo por acreditar que estava morta apareceu em praia escondida. Moharas diz a Antônio que a mulher que ele encontrou é um ser malvado que saiu do fundo mais tenebroso do mar para fazer o mal. Antônio diz a Moharas que não acredita nessas crendices. Moharas ressalta que não é crendice e afirma que tudo está escrito no livro A Odisseia. Moharas lhe aconselha a botar Coral para fora de sua cabana, antes que seja tarde. Lúcia pergunta a Victor Manuel se Coral o reconheceu. O escritor diz que não, mas ressalta que se tratando de Coral, nada é 100% concreto. Victor Manuel conta a Lúcia que Aurora lhe disse que Coral está em busca de um homem, e ele sabe que esse homem é ele. Coral
Cristal anda pela praia de biquíni, como se fosse uma modelo. Mística, Rosélia, Bratio e Tubarão ficam admirados com sua beleza. Bratio e Tubarão vão até ela e ficam hipnotizados observando sua beleza. Na capital, Oriana está em um táxi e reconhece Estrela. Oriana vai até ela e a chama de pescadora. Estrela fica surpresa. Por meio de Jimenez, Guilhermo descobre que Leon está preso na cadeia de Playa escondida. Nesse instante, Douglas, antigo advogado de Leon, entra na sala. Jimenez o desmascara e diz que ele foi cúmplice de Leon e lhe deu muitos golpes. Guilhermo fica surpreso. Oriana pergunta a Estrela se ela trabalha na fábrica. Estrela se nega a responder. Oriana percebe que Estrela está bem vestida e supõe que ela tenha um amante. Estrela diz que sabe qual é o seu lugar e ressalta que não precisa de amantes. Oriana fere os sentimentos de Estrela ao dizer que foi à capital com o intuito de comprar seu vestido de noiva, pois vai se casar com Victor Manuel. Jimenez diz a Guilhermo que ele sofreu vários golpes de Leon e ressalta que foi feito um testamento falso onde Ana, irmã de Guilhermo, era a única herdeira. E como Ana era casada em comunhão de bens, Leon herdou tudo que era dela ao falecer. Furioso, Guilhermo pega Douglas pelo colarinho e ameaça lhe bater. Jimenez aparta a briga e orienta que Douglas diga a verdade, pois pode perder sua licença. Antônio descobre que Salvador foi embora para a capital. Esperança diz ao pai que o irmão estava arrasado, pois Carmita o rejeitou. Antônio diz que Salvador procurou por isso, ao se envolver com Heleninha para vingá-la. Estrela conta a Violeta que elas irão se mudar para outro apartamento e terão até empregada. Violeta diz a Estrela que ela está prosperando muito rápido e sua vida passa por constantes transformações. Douglas confessa que alterou o testamento para que Leon fosse dono absoluto de tudo. Para que Douglas não perca sua licença, Jimenez orienta que ele simule que Guilhermo comprará a mansão de Ponta de Pedras de Leon. Douglas diz que não é a pessoa mais indicada para fazer isso e ressalta que Oriana está na capital e pode fazer a intermediação. Guilhermo se encontra com uma sobrinha e a questiona se ela sabia que Leon havia alterado o testamento e se apoderado da mansão e de suas propriedades. Oriana fica assustada. Jimenez procura Estrela e lhe informa que Guilhermo a nomeou sua herdeira e agora ela é a única dona da mansão de Ponta de Pedras. Estrela fica surpresa. O advogado diz a Estrela que ela foi reconhecida como a filha de Guilhermo. Estrela diz que isso é impossível. Violeta aparece e diz que o advogado diz a verdade. Guilhermo diz a Oriana que não adianta negar, pois Douglas já confessou que ela e Leon estavam cientes da fraude no testamento. Guilhermo diz à sobrinha que ela é a pior dos dois, pois deixou Estrela trabalhar na mansão sabendo que ela era a dona. Oriana fica surpresa. Violeta confessa a Estrela que ajudou Guilhermo a comprovar por meio de um fio de cabelo que ela é sua filha. Estrela fica surpresa. Jimenez pede a ela que assine o documento que a torna herdeira de Ponta de Pedras. Estrela pega a caneta e fica pensativa. Oriana diz a Guilhermo que desconhecia que Estrela era sua filha. Guilhermo diz que mesmo que Oriana se negue a admitir, Estrela é sua filha e a pessoa a quem a sobrinha sempre se dedicou a humilhar e maltratar, enquanto esteve trabalhando na mansão. Oriana volta a insistir que não sabia que Estrela era sua filha. Guilhermo diz que Oriana cometeu muitas baixezas com Estrela, mas irá cuidar para que Estrela não seja humilhada novamente. Oriana adverte Guilhermo que Estrela irá lhe roubar. E Guilhermo a questiona se será do mesmo modo como Leon e ela fizeram. Oriana pede que o tio não a compare com Estrela. Com raiva, Estrela pega o documento que Jimenez a entregou, rasga e atira pela janela. Estrela diz ao advogado que não quer nada de seu pai. Jimenez lhe diz que mesmo que Estrela não goste, ela é filha de Guilhermo e herdeira de tudo que ele a deixou em vida. Mar de Amor, resumo do capítulo 34. Guilhermo diz a Oriana que não há comparação entre ela e Estrela e ressalta que a sobrinha se deu ao luxo de acusá-la de ladra quando os únicos ladrões são ela e Leon. Guilhermo ressalta que os dois vivem da caridade na mansão cuja dona é Estrela. Oriana pede que o tio não a insulte. Guilhermo a adverte para que retire suas coisas da mansão antes que Estrela chegue para reclamar o que é seu por direito e os expulse. Estrela diz a Violeta que ela a traiu ao ajudar Guilhermo com um teste
teste de DNA. Violeta diz que agora ela enxerga como traidora, pois está cega pelo ódio, mas vai acabar lhe agradecendo. Estrela diz que nunca aceitará ser filha de Guilhermo. Leon sai da cadeia e caminha pela praia. Oriana sofre ao descobrir que Jorge faleceu. Santos aparece e a cumprimenta. Oriana se levanta e o abraça. Diz que ele a faz muita falta. Estrela conta a Hernan que tirou 10 na prova de biologia. O médico a convida para ir a uma exposição de arte. Oriana pede a Santos que a perdoe. Santos se mostra resistente e diz que não confia nela. Oriana tenta convencê-lo de que está arrependida e os dois acabam se beijando. Leon chega em casa e os surpreendem. Lúcia se despede de Victor Manuel e diz ao sobrinho que não voltará mais. Lúcia diz ao sobrinho que pensou ter encontrado um amor em Praia Escondida, mas na verdade só encontrou desilusão. Leon pergunta a Santos se ele o soltou para que pudesse viver uma paixão com Oriana. Santos diz a Leon que ele está enganado, pois o caso dele e de Oriana vem de muito tempo. Santos os deixa sozinhos. Leon dá uma bofetada em Oriana e diz que ela é como seus irmãos, e ressalta que ela falhou como filha. Victor Manuel diz que se sente sozinho e ressalta que antes de ir atrás de Estrela precisa resolver suas questões com Coral. Oriana enfrenta o pai e diz que ele se tornou rico graças à sua mãe. Afinal, quando ela o conheceu, ele também era um morto de fome. Leon ergue a mão para bater em Oriana, mas ela o detém e diz que não vai permitir que lhe bata. Leon pede a Oriana que saia de sua casa. Oriana diz que aquela casa não é dele, mas sim de Estrela. Leon fica surpreso. Nesse instante, Lúcia aparece na mansão e diz que foi se despedir de Leon e ressalta que se ele a pedir para ficar, ela poderia mudar de ideia. Leon a pergunta por que ele faria uma estupidez dessas e ressalta que ela nunca o interessou e confessa que só a usou para que convencesse Victor Manuel a vender sua vila. Lúcia fica horrorizada com a confissão de Leon e ele a manda para o inferno. Antes de sair, Lúcia lhe dá uma bofetada. Em seu escritório ao lado de Tubarão, Leon promete vingança a Antônio e pede ao empregado que queime a casa dos padrinhos de Estrela com todos dentro. Antônio diz a Coral que está ciente de que ela roubou um traje de banho e ressalta que não quer que ela fique em sua cabana. Coral o seduz e acaba lhe beijando. A Aurora aparece e o surpreendem. Antônio e Coral ficam sem reação. Antônio tenta se justificar e Aurora lhe dá uma bofetada. Coral pede desculpas e Aurora lhe diz que Moharas estava certo quando disse que ela não era uma boa pessoa. Coral fica surpresa ao ouvir o nome Moharas. Aurora a expulsa de sua casa e pede a Antônio que também vá embora. Estrela e Hernan chegam à exposição de artes. Estrela fica surpresa com tanta gente bonita e teme pagar algum mico. Hernan tenta tranquilizá-la e a orienta para que sorria. No banho, Victor Manuel se questiona onde estará Estrela e o que deve estar fazendo. Coral caminha sozinha na praia e molhada. Um bêbado tenta chegar perto dela. Tubarão e Bratio a defendem e se inicia uma grande briga. Todos culpam Coral por essa confusão e começam a persegui-la. Coral corre dos pescadores e acaba tropeçando e batendo com a cabeça em uma pedra. Hernan deixa a Estrela em sua casa e ela o agradece pelo passeio. Coral acorda, recobra a consciência e reconhece Praia Escondida. Victor Manuel está em sua casa escrevendo quando Coral aparece e chama por ele. Victor Manuel fica surpreso. Oriana conta a Leon que todas as falcatruas que ele fez para ficar com a herança foram descobertas. Leon diz a Oriana que Douglas deveria ter negado tudo. Oriana diz que ao menos não foram para a cadeia. Coral pergunta a Victor Manuel por que está calado como se não a conhecesse. Coral ressalta que Victor sempre dizia que a amava e que não poderia viver sem ela. O escritor diz a Coral que ela gostava de namorar com outros. Coral explica que não sabe o porquê fazia aquilo e ressalta que era como um impulso e que ela não conseguia se controlar. Victor Manuel diz que ela havia sido dada como morta e que já esqueceu dela. Victor Manuel enfatiza que na casa de Aurora, Coral o tratou com desdém, como se não o conhecesse. Coral fica surpresa. Leon diz à filha que se perderem aquela casa ficarão na ruína. Oriana diz ao pai para não exagerar, afinal eles têm outros imóveis e dinheiro no banco. Leon diz que tudo está hipotecado e sua última esperança era comprar Praia Escondida e transformá-la em um porto, para se reerguer. Oriana fica assustada. Coral conta a Victor Manuel como se salvou do acidente de avião. Victor Manuel diz que a procurou muito. Em seu quarto,
Estrela se deita ao lado do livro de Victor Manuel. Coral diz a Victor Manuel que estava decidida a encontrá-lo e se recordou que ele tinha uma propriedade em Playa Escondida. Coral ressalta que durante o cruzeiro foram surpreendidos por uma tempestade perto da costa e de repente acordou em uma casinha de tábuas onde não conhecia ninguém e revela que foi perseguida por pescadores que a queriam linchar. Victor Manuel não acredita na história de Coral, mas a mulher lhe diz que é verdade e lhe conta que ao bater com a cabeça e ficar desacordada, se deu conta que estava em Playa Escondida. Coral pede ao escritor que a proteja e ressalta que voltou por sua causa. Victor Manuel ouve tudo com um ar de desconfiança. Victor Manuel percebe que Moharas já não o visita mais com a mesma frequência de antes. Moharas lhe explica que evita fazer visitas por conta da mulher que ele abriga em sua mansão. Moharas orienta que Victor Manuel a expulse de sua casa o quanto antes. Coral ouve toda a conversa atrás da porta. Aurora diz a Esperança que Coral está vivendo na mansão de Victor Manuel. Esperança questiona a mãe o motivo de ter expulsado Coral da cabana. Aurora pede a Esperança que não volte a lhe perguntar nada sobre Coral e ressalta que ela é uma semente ruim. Antônio aparece e pergunta a Aurora se ela pode perdoá-lo. Aurora fica pensativa. Coral segue ouvindo a conversa por trás da porta e percebe que a voz de Moharas é familiar. Antônio explica a Aurora que beijou Coral contra sua vontade. O homem diz que estava fora de si. Aurora decide esquecer tudo e perdoá-lo. Estrela surpreende Violeta ao dizer que irá voltar para a Playa Escondida. Leão liga para Tubarão e diz que quer que ele incendeie a casa de Antônio durante a noite com todos dentro. Maura conta a Heleninha que Salvador foi para a capital. Heleninha fica aflita. Tubarão acata as ordens de Leão e espalha gasolina ao redor da casa de Aurora e acende o fogo, que começa a se alastrar. Na sala de aula, Estrela tem um mau pressentimento de que algo errado está acontecendo com seus padrinhos. A casa de Antônio começa a pegar fogo. Tubarão e seu comparsa comemoram o feito. Violeta tenta tranquilizar Estrela e pede para que ela não se deixe levar por esses pressentimentos. Esperança percebe que a casa está em chamas. Todos entram em desespero. Mar de Amor, resumo do capítulo 35. Tubarão acata outra ordem de Leão, que era matar polvo após incendiarem a cabana. Santos está por perto e troca tiros com Tubarão. Mística se assusta ao ver a casa de Aurora em chamas. O fogo se alastra de forma intensa. Antônio e sua família tentam sair pela janela, mas não conseguem. Em seu escritório, Leão acende um palito de fósforo e o observa queimar. Com uma vassoura, Antônio tenta destruir o teto de sua cabana, mas é em vão. Santos persegue Tubarão e lhe acerta um tiro na perna. Ferido, Tubarão se esconde. Heleninha se veste de forma ousada para trabalhar no bar de Maura, e ela fica furiosa e diz que não precisa fazer isso. Todos seguem desesperados dentro da cabana em chamas. Aurora respira muita fumaça e acaba desmaiando. Victor Manuel arromba a porta e começa a salvar um por um. Esperança se desespera na sua vez. Estrela tem um pesadelo com um incêndio e fica aflita. Os pescadores carregam Aurora pela praia e a deitam no chão. Martim toma coragem e resolve entrar na casa em chamas para salvar Esperança. Mística entra em desespero. Tubarão pede para que Sean retire a bala a qual Santos lhe acertou. Sean diz que não sabe fazer isso e Tubarão a expulsa de casa. Aurora recobra a consciência, vê a casa em chamas e grita por Esperança. Victor Manuel aparece com Esperança em seus braços e tranquiliza a todos. Esperança e Aurora choram ao verem que já não resta quase nada da casa. Bratio pergunta quem pode ter ateado fogo na cabana e Mística acusa Leão. Coral fica assustada ao olhar pela janela e ver todo o incêndio. A mulher começa a pronunciar a palavra fogo. Coral acaba por desmaiar em um sofá. Osvaldo dá tranquilizantes para que a família de Antônio possa dormir e se recuperar do susto. Estrela diz a Hernã que voltará para a Playa Escondida. Hernã a questiona se ela vai pelos seus padrinhos ou pelo escritor. Victor Manuel
Manuel leva Osvaldo até o quarto de Coral para que a examine. Coral fica surpresa. Santos aparece na casa de Leon e diz que foi buscá-lo. Santos diz a ele que está convicto de que foi ele que mandou incendiar a casa de Antônio. Santos ressalta que povo que trabalhava de forma anônima para ele foi encontrado morto com uma bala no peito e seu comparsa, apesar de ferido, conseguiu fugir. Santos está convicto de que os dois homens incendiaram a casa de Aurora a mando de Leon. Santos ressalta que Antônio e sua família perderam a casa, no entanto, continuam vivos. Luiz, chefe de Estrela, a comunica que a fábrica enfrenta uma crise financeira e ele terá que fechá-la e decretar falência. Estrela pede a Luiz que não feche a fábrica. Luiz diz que para salvar a fábrica precisam injetar capital ou conseguir um sócio. Estrela diz que conseguirá um empréstimo e se tornará sócia de Luiz. Osvaldo diz a Victor Manuel que não viu nada de anormal em Coral e ressalta que ela precisa de um bom psiquiatra. Leon fica furioso com Tubarão por ter falhado na tentativa de incendiar a cabana com todos dentro. Estrela diz a Luiz que assim que voltar de Praia Escondida conseguirá um empréstimo com o banco e vai comprar metade das ações da fábrica. Luiz diz que há toda uma burocracia por trás desses empréstimos. Estrela pede que ele tenha confiança e ressalta que os dois vão salvar a fábrica. Luiz se mostra animado com o entusiasmo de Estrela. Aurora lamenta o fato de terem perdido a casa e seus pertences. Antônio diz que construirá uma nova casa em pouco tempo. Coral conta a Victor Manuel que Aurora a surpreendeu beijando Antônio e por isso a expulsou de sua casa. Coral diz ao escritor que não queria fazer aquilo. Victor Manuel diz que a levará para a capital. Coral concorda. Martim pede a Esperança que o perdoe e volte com ele. Esperança fica pensativa. Victor Manuel está sem inspiração para escrever seu livro. Coral aparece e o pergunta por que ele conversa sozinho. O escritor diz que desde que ela foi embora, sua inspiração também se foi. Coral fica intrigada para saber a quem o escritor se refere. Estrela diz a Cacilda que ficará ausente por alguns dias, pois irá para a Praia Escondida. Martim se declara para a Esperança e diz que a julgou mal e agora sofre com sua falta. Esperança decide perdoá-lo e os dois se beijam. Estrela diz a Cacilda que ela ficará sob os cuidados de Hernan, enquanto ela e Violeta visitam um pessoal na vila. Bem mais calma e serena, Cacilda compreende e abençoa a viagem delas. Furiosa, Mística diz ao filho que termine com Esperança, pois o relacionamento deles não pode acontecer. Martim diz que está decidido a se casar com Esperança. Hernan orienta que Estrela se divirta em sua viagem para a Praia Escondida e que não deixe que ninguém a entristeça. Estrela se despede de Hernan com um beijo no rosto e o psiquiatra fica emocionado. Martim pede à mãe que não o faça escolher entre ela e Esperança. Oriana confronta Leon e diz que sabe que ele mandou incendiar a casa de Antônio. Leon diz que não lhe deve satisfações, pois ela é uma traidora. Oriana diz ao pai que se preocupa com ele e não quer que ele termine o resto de seus dias na cadeia. Leon garante à filha que isso não acontecerá. Coral fica frente a frente com Moharas. O homem fica surpreso ao perceber que se trata de sua filha. Coral fica assustada. Durante a viagem, Estrela liga para Leon e diz que está indo para a Ponta de Pedras para botá-lo para fora de sua casa. Coral diz que não compreende o que o homem diz. Moharas diz que ela é sua filha e seu nome é Catalina. Coral diz que isso é um absurdo, pois não tem nenhum pai. Moharas diz que ela foi embora há muitos anos e deixou seu filho com ele. Leon diz a Estrela para não se atrever a pisar em Ponta de Pedras. Estrela o instrui para empacotar suas coisas se não quiser sair com a roupa do corpo. Furioso, Leon atira o celular em um porta-retrato. Coral humilha Moharas e o chama de louco. Moharas tem a certeza de que Catalina o reconheceu e está fingindo. Violeta pergunta a Estrela se ela terá coragem de expulsar Leon de Ponta de Pedras. Estrela diz que sim, afinal a casa é dela. Estrela diz que está se contradizendo ao reclamar a casa, porém ressalta que tem suas razões para expulsar Leon de lá. Coral fica intrigada com as coisas que Moharas lhe disse e se questiona se seria verdade. Victor Manuel aparece no quarto e pede para que ela se arrume, pois os dois irão para a capital. Enquanto Estrela e Violeta estão num táxi a caminho de Praia Escondida, Victor Manuel e Coral estão em outro, a caminho para a capital. Estrela reconhece o amado e grita por ele. Violeta diz a Estrela que ela provavelmente se enganou e que não deve ser o escritor.